Fala pessoal, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência na botânica. Aula de hoje, Fisiologia Vegetal 2. Na verdade, continuação da aula anterior que falou aí dos hormônios vegetais. Nessa aula, vamos então entender como que acontecem os movimentos vegetais. Esses movimentos vegetais nós chamamos de tropismos. Tropismos são movimentos e nós temos o fototropismo, o gravitropismo, tigmotropismo, ou seja, nós temos vários movimentos vegetais. Sim, plantas se movem. Talvez não é um movimento tão rápido quanto o movimento de um animal, mas as plantas também têm certos movimentos. E um desses movimentos vegetais, que são regulados aí por um hormônio, a auxina, é chamado de fototropismo. Então aqui você tem uma plantinha. Representando uma plantinha, a parte de baixo aqui a raiz, a parte de cima o caule. A luz está aqui do meu lado esquerdo, né? Então a luz está aqui. Lembra que a auxina ela tem uma tendência de se afastar da luz? Então se a luz está do lado direito, a auxina representada por essas bolinhas vermelhas, a auxina vem para o lado esquerdo. Agora eu preciso que você lembre lá do gráfico da aula anterior. Uma grande concentração de auxina promove o crescimento do caule. Então, como eu tenho uma grande concentração de auxina desse lado aqui, ó, imagina que eu sou essa plantinha aqui, eu tenho auxina acumulada do meu lado direito. Esse acúmulo de auxina, grande concentração de auxina do lado direito, o lado direito ele curva. Isso é bom para o crescimento do caule. Agora, uma grande concentração de auxina aqui na raiz, isso não faz a raiz crescer. Isso inibe o crescimento da raiz. Então a raiz acaba crescendo no lado oposto. Por isso que é importante aquele gráfico da aula anterior. Uma alta concentração de auxina inibe o crescimento da raiz. Então a parte que acaba crescendo, o lado oposto. Por isso que a plantinha tem essa tendência aqui, ó. Fica visual também, e para a gente poder exercitar aqui é o seguinte, ó. De novo, temos aqui uma plantinha. Quando a luz vem de cima, a auxina acumula ali no ápice, de modo homogêneo. Quando você tem a luz direcionada de um lado, a auxina vai para o outro lado. Uma alta concentração de auxina para o caule é uma boa, né? Então promove o alongamento. Então, em relação ao fototropismo, o caule geralmente cresce para fora do solo, cresce em direção à luz. Então a gente diz que o caule tem um fototropismo positivo. A raiz normalmente cresce para baixo. Como a raiz normalmente cresce fugindo da luz, a gente diz que a raiz tem um fototropismo negativo. Existe exceção, né? Como os pneumatóforos lá, que são raízes que crescem para cima. Mas de modo geral a raiz cresce fugindo da luz. De modo geral a raiz tem fototropismo negativo e caule fototropismo positivo. Esse experimento aqui você pode fazer na sua casa também. Pega uma plantinha e deixa ela deitada. Então aqui está a raiz, aqui está o caule. Pela ação da gravidade, a auxina ela tende a acumular na parte de baixo. Se a auxina tende a acumular na parte de baixo, lembra do gráfico? Uma alta concentração de auxina no caule promove o crescimento. Uma alta concentração de auxina na raiz inibe o crescimento, então acaba crescendo a outra parte. E aí preenchemos novamente o quadro aqui, ó, uma plantinha deitada. Existe uma tendência desse caule crescer para cima e a raiz crescer para baixo. A gente diz então que esse movimento que tem a participação da auxina e da gravidade, lembrando que o sentido da gravidade é em direção ao centro da Terra, o que acontece? A raiz cresce no mesmo sentido que a gravidade. Então a gente diz que a raiz tem um gravitropismo, ou também posso chamar de geotropismo positivo, porque a raiz cresce no mesmo sentido da gravidade. Eu chamo de gravitropismo por conta da gravidade, né? Geotropismo por conta desse crescimento em direção ao centro da Terra. E o caule? Normalmente, o caule cresce para cima. O caule cresce no sentido oposto da gravidade. Então a gente diz que o caule tem um geotropismo ou gravitropismo negativo. Como eu disse, também nós temos algumas exceções, mas de modo geral, o caule cresce para cima com gravitropismo ou geotropismo negativo. Existem outros movimentos vegetais, como por exemplo, temos um hidrotropismo. Tá vendo que essa raiz aqui, ó, ela tem uma tendência a vir
aqui em sentido a esse pote com água. Temos um pote com água e esse pote é cheio de poros. Então essa raiz que está crescendo, é como se ela fosse tendo uma percepção de umidade. Esse movimento tentando buscar a água é chamado de hidro, por conta da água. Tropismo é o movimento em direção à umidade. E aqui nós temos um quimiotropismo. Quimiotropismo está associado a substâncias químicas. Tropismo, movimento. Quando o grão de pólen cai lá no estigma da flor, o grão de pólen, o que ele faz? Ele vai formar o tubo polínico. E ao formar o tubo polínico, vai formar ali o quê? Um gameta masculino que vai tentar fecundar lá a oosfera. Vai tentar fecundar o gameta feminino. Mas como que esse tubo polínico sabe que ele tem que crescer em direção ao gameta feminino? Por substâncias químicas. O saco embrionário tem a liberação ali de substâncias químicas que vão atrair esse tubo polínico para ele. E essa atração por substâncias químicas que são liberadas, nós chamamos de quimiotropismo. Também é um tipo de movimento vegetal. Outro movimento vegetal que nós observamos é o aí chamado de tigmotropismo. Tropismo, movimento. Tigmo, movimento, o ato de se enrolar. Então isso acontece, por exemplo, com as gavinhas lá da ervilha, por exemplo. Esse ato de se enrolar em uma fonte, um estímulo mecânico, tigmotropismo. Acontece também com caules que se enrolam. Caule que se enrola a gente chama de caule volúvel. Caule volúvel também tem essa questão do tigmotropismo. Então, gavinhas, caule volúvel, tigmotropismo. E outro movimento curioso que acontece, movimentos de abrir e fechar. Nós chamamos de nastias ou nastismos. Um nome meio esquisito, mas é exatamente assim. Nastias ou nastismos, movimentos de abrir e fechar. E aqui tem um movimento que provavelmente você conhece. A planta conhecida como mimosa pudica ou planta dormideira, quando você encosta nela, ela se fecha. O que acontece aqui, é que existe uma estrutura chamada de pulvino, que quando você encosta ali nessa planta dormideira, o que acontece? Ele mexe com a pressão osmótica e rapidamente esse pulvino ele acaba se fechando. Fica mais ou menos uns 10 minutinhos fechadinha, se você mais ou menos observar, depois abre novamente. Você vai lá, encosta, ele fecha novamente. Então, movimentos de abrir e fechar nós chamamos de nastismo ou nastias. E nesse caso da planta mimosa pudica ou dormideira, nós temos um tigmonastismo, também chamado de cismonastismo. Caramba, que palavrão, né? Então é importante que você lembre, caso apareça uma questão falando da mimosa pudica, planta dormideira, você já sabe, opa, tigmonastismo, cismonastismo. E nós temos ainda, falando de movimento de abrir e fechar, o que acontece com as plantas carnívoras ou insetívoras. Elas também fecham a sua estrutura. Nesse movimento de abrir e fechar das plantas carnívoras, a diferença em relação à planta dormideira é que esse movimento aqui ele é mais lento que o cismonastismo. Algumas questões até podem tratar isso aqui como sinônimo de tigmonastismo ou cismonastismo, mas alguns autores chamam isso aqui de aptonastismo. Então, aptonastismo ele é um tigmonastismo, só que mais lento do que o cismonastismo. Então, mais lento do que o cismonastismo, nós chamamos de aptonastismo. Maravilha? Para fechar essa parte da fisiologia, nós precisamos entender como que as plantas regulam a sua floração. Você sabe que existem plantas que produzem frutos só no verão? Existem plantas que produzem frutos só no inverno? E por que isso acontece? Acontece devido a um pigmento proteico azul esverdeado chamado de fitocromo. E basicamente existem dois tipos de fitocromo, o fitocromo R e o fitocromo F. Esse pigmento proteico azul esverdeado, ele é localizado em toda a planta, no citoplasma e também na membrana plasmática. Ele funciona como se fosse a melatonina das plantas. A melatonina, nos animais, é um hormônio produzido que regula o quê? Regula o nosso ciclo circadiano.
A melatonina é um hormônio que é liberado quando você dorme e você tem ali um momento de escuridão completa e vai regular o nosso ciclo diário, o nosso ciclo circadiano. Nas plantas, elas não têm melatonina, mas elas têm o fitocromo. É o fitocromo que vai regular o quê? O que o fitocromo regula, professor? Ele é como um relógio biológico, que vai regular a floração, a época que a planta floresce. E você sabe que se ela floresce, a partir da flor nós temos a produção de frutos. Então por isso que tem fruto que você encontra aí só em dezembro. Tem fruto que é só em março, só na época, né, do verão, só na época do inverno, por conta da floração de determinadas plantas. O fitocromo também regula a germinação e ele regula um crescimento acelerado que nós chamamos de estiolamento. Uma plantinha, quando ela não encontra a luz, ela cresce muito rápido, tentando buscar a luz. Esse crescimento acelerado é chamado de estiolamento. Entenda o seguinte, quando nós falamos de floração, existem plantas de dia curto, existem plantas de dia longo e existem plantas que florescem em qualquer momento. Vamos falar nesse momento então do fotoperiodismo relacionado a plantas de dia curto. Pensa comigo, se ela é uma planta de dia curto, quer dizer que ela tem uma noite longa. Planta de dia curto, consequentemente, ela precisa de uma noite longa, sem interrupção. Bem importante que você anote isso. Planta de dia curto é uma planta que precisa de uma noite longa, sem interrupção. Imagine que nós temos aqui um fotoperíodo crítico de 11 horas. Durante o verão, normalmente durante o verão, os dias são mais longos. Se o dia é longo e a noite é curta, a planta não floresce. Se ela é de dia curto, ela quer uma noite longa. Ó. Agora aqui no inverno, normalmente as noites são mais longas. Então o dia associado à quantidade de luz, o dia, 8 horas. 8 horas é menos do que 11 horas. Então nesse caso, nós temos uma noite longa sem interrupção. Nesse caso a planta floresce. Então você pode lembrar dessa maneira. Planta de dia curto é uma planta que precisa de uma noite longa sem interrupção. Planta de dia longo. Planta de dia longo é uma planta que precisa de uma noite curta. Planta de dia longo, noite curta. Imagine que eu tenho um fotoperíodo crítico aqui de 15 horas. Então, planta de dia longo, noite curta, floresceu, produziu flor. Planta de dia longo, se eu tiver um dia curto, uma noite longa, ela não floresce. Mas para que você possa entender realmente como que funciona, qual é o mecanismo de funcionamento, a ação desses fitohormônios, funciona assim, ó. Desses fitocromos, que também é um hormônio de planta, né? Também é um fitohormônio. Esse fitocromo, na presença de luz, durante o dia, existe uma conversão rápida do fitocromo R em F. Aqui é que está o pulo do gato, então preste muita atenção agora. Durante o dia, na presença de luz, o fitocromo R se converte em F. E o F é a forma ativa. Durante a noite, o que acontece durante a noite? Acontece uma conversão muito lenta do fitocromo F em R. Mas é muito lenta. Durante o dia, o R converte em F. Durante a noite, o F converte em R. Mas essa conversão do F em R é muito lenta. Então observe aqui o seguinte, ó. Quando você tem lá um dia longo, uma noite curta. Dia longo, noite curta. Se eu tenho um dia longo, noite curta, nessas plantas, o fitocromo F, ele induz a floração. Porque se tem o dia longo, o que acontece? Dia longo, o R se converte em F. E a planta vai acumular quem? A planta vai acumular o fitocromo F. Se ela acumula o fitocromo F, o que acontece? O fitocromo F, em plantas de dia longo, ele induz a floração. Então veja que aqui ele acaba florescendo. Agora, se é uma planta de dia curto, se você tem aqui um dia curto, noite longa, nesse caso o fitocromo F ele inibe a floração. Então o fitocromo F, quando você tem ali um dia curto, você tem aqui o quê? Uma inibição. Então plantas, aqui dia curto, fitocromo F inibe a floração. E se eu tenho um dia curto e uma noite longa, mas uma noite longa com interrupção, o que acontece? Nesse caso, quando a noite é quebrada, olha só, o fitocromo F está sendo convertido em fitocromo R, mas se eu interrompo essa noite
É como se eu estivesse quebrando essa escuridão. E aí rapidamente o R se converte em F. E aí o que acontece? Resultado é que não floresce. Então plantas de dia curto precisa de uma noite longa sem essa interrupção, porque se tiver um flash de luz, ela não floresce. Planta de dia longo são plantas que têm o quê? Noites curtas. Se tem noite curta, não dá tempo do fitocromo R se converter em F. Nesse caso, então, o fitocromo F atua induzindo a floração nessas plantinhas. E para a gente fechar, vamos entender o que é o estiulamento. O estiulamento é o crescimento acelerado. Você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Você pega lá 2 feijõezinhos e coloca em 2 potinhos. Um você deixa em contato com a luz, o outro você coloca dentro de uma caixa. Deixa no escuro. Aquele que ficou no escuro vai crescer rápido. O que ficou em contato com a luz, ele cresce um pouquinho e já produz folhas. Quando ele produz folhas, ele faz o quê? Fotossíntese. Esse que ficou no escuro, por que ele cresce rápido, professor? Ele cresce rápido porque quando o embriãozinho germina, não tem luz. O que ele faz? Ele vai consumir a sua reserva, crescendo o mais rápido possível, tentando buscar a luz. Esse crescimento acelerado, nós chamamos então de estiulamento. E ele é regulado pelos fitocromos junto com as auxinas. Encerramos assim mais uma aula. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.